Bom dia, que a paz esteja convosco, amém? Mais um vídeo aqui pro canal. Ficamos um tempo aí distante, mas o propósito nunca morreu, né? A vontade de falar da palavra de Deus nunca esteve tão queimando nos nossos corações. Por isso estamos aqui de volta e para continuar essa série de mensagem sobre os heróis anônimos, tá bom? Que você possa curtir aí, compartilhar, que você possa dar uma força aí pro canal, para que mais pessoas sejam alcançadas pela palavra de Deus, através dessas mensagens, né? Falando da Bíblia e de pessoas que fizeram a diferença. Que você também seja a diferença nesse mundo que cada dia mais fica pior, tá bom? Deus abençoe sua vida, sua família. E não deixe de se inscrever aí no canal, tá bom? Dá uma força pra nós. E dessa mensagem a gente vai estar falando sobre um herói anônimo chamado Barzillai. Ele foi um amigo leal de Davi, tá bom? Aí após a vinheta nós vamos estar falando a respeito dele, tá bom? Pois bem, assim como eu estava falando, nós vamos falar sobre um personagem, 4 desses personagens dessa série, chamado Barzillai, que era amigo de Davi, amigo leal. E essa história ela está lá em 2 Samuel, capítulo 17, versículo 27 e 29. E capítulo 19 e 31 a 39. Essa história ela vai se resumir numa história onde diz que esse amigo de Davi, ele sustentou Davi e seus soldados em uma fuga. Davi estava fugindo ali, porque era um tempo onde o reinado dele estava sendo dado ao filho. O filho queria o reinado, então Absalão, e aí ele teve que sair do reino para não confrontar o próprio filho, né? E aí a lição que nós aprendemos é generosidade e hospitalidade são as armas espirituais. Por isso que Jesus, ele, na sua palavra, ele fala que muitos deram um copo de água ou algo a alguém estranho. Pode ser que essa pessoa tenha dado ao próprio Deus ou a um anjo que estava ali. Então nosso coração é muito pessimista. Muitas vezes a gente não quer nem dar um copo d'água ou uma comida para uma pessoa que aparece na sua porta. E aí às vezes você deixa de ser abençoado por isso, tá bom? Mas vamos para a história na Bíblia, né? Que é o que vai nos confrontar. Ele vai dizer que nós estamos fazendo ou não. A história está lá no capítulo 17, no versículo 17, diz assim: o título já diz, Davi é socorrido. E sucedeu que, chegando Davi a Maanaim, sob filho de Naás, de Rabá, dos filhos de Amon, de Maqui, filho de Amiel, de Lodebar, e Barzillai, o Gileadita, de Rogelim. Tomaram camas e bacias, vasilhas, e barro, trigo, cevada, farinha, grão torrado, favas e lentilhas também torradas, mel, manteiga, ovelhas e queijo de vacas, e trouxeram a Davi e ao povo que com ele estava.
para comer, porque disseram: Este povo no deserto está faminto, cansado e sedento. A palavra já está dizendo, né, que eles socorreram um povo que estava no deserto. Davi estava ali no deserto, após sair de Jerusalém, ficou ali com outras pessoas, e Barzilai e outros amigos foram lá e levaram várias coisas necessárias, né, que uma pessoa necessita para que eles pudessem não só tomar banho, né, fazer suas higiene, e também se alimentarem também, porque eles estavam no deserto, cansados e sedentos. Ou seja, foi uma obra de uma pessoa que realmente, né, tem um coração voltado a fazer aquilo que é certo. E aí no capítulo 19, também diz, capítulo 19, versículo 31. Capítulo 31, capítulo 19, versículo 31. Aí diz aqui, ó, o encontro com Barzilai. Aí Jesus tem um encontro com Barzilai. Aí a palavra vai dizer: também Barzilai, o gileadita, desceu de Rogelim e atravessou com o rei o Jordão para o acompanhar até o outro lado do Jordão. E era Barzilai muito velho, da idade de 80 anos. Ele tinha sustentado o rei quando tinha sua morada em Manaim, porque era grande homem. E disse o rei a Barzilai: atravessa o rio comigo e sustentar-te-ei em Jerusalém. Porém Barzilai disse ao rei: quantos serão os dias dos anos da minha vida, para que suba com o rei a Jerusalém? E da idade de 80 anos sou eu hoje. Poderia eu discernir entre o bom e o mal? Poderia o teu servo ter gosto no que comer e beber? Poderia eu mais ouvir a voz dos cantores e cantoras? E por que será o teu servo ainda pesado ao rei, meu Senhor? Ele, após, aqui já é após o Davi voltar para Jerusalém, e ele tem um encontro com Barzilai, e ele pede para Barzilai voltar, né, com ele para Jerusalém. Mas Barzilai já era velho e falou: eu já sou velho, não vou ter muita condição de estar subindo e descendo para Jerusalém, porque eu queria ouvir a voz, queria sentir o gosto, mas a idade já vai pesar. No versículo 36 diz: com o rei, teu servo ainda um pouco mais além do Jordão, porque me recompensaria o rei com tal recompensa? Ele fez uma pergunta a Davi. E aí deixa voltar o teu servo e morrerei na minha cidade, junto à sepultura do meu pai e da minha mãe. Mas aqui está o teu servo, Quima. Vai ele com o rei, meu senhor, e fazei o que é bem parecer aos teus olhos. Então disse o rei: Quima irá comigo, e eu lhe farei como bem parecer aos teus olhos. E tudo quanto me pedires, te farei. Havendo, pois, todo o povo atravessado o Jordão e passando também o rei, beijou o rei a Barzilai e o abençoou, e ele voltou para o seu lugar. A palavra é linda, né? Um homem fez a bondade com o rei, e, e essa bondade, depois de um tempo, quando o rei retornou para o seu trono, uma das coisas que ele fez foi recompensar essa pessoa chamada Barzilai. Só que ele já era velho, né? 80 anos, não queria ser um peso na vida de ninguém. Mas ele pediu ao rei que o que ele fosse fazer com ele, pudesse fazer com o seu servo.
Kima. E o rei aceitou esse termo e assim ele fez conforme o que o Baslai tinha pedido. E o rei o abençoou e o despediu para que ele pudesse ter seus últimos dias na sua cidade, perto dos seus entes queridos. Que história, né? A história ela está contando realmente o que a gente muitas vezes não entende. O que é você fazer o bem sem olhar a quem. E você faz o bem aos outros e o bem vai voltar para você um dia. Nunca deixará de voltar. Que a justiça de Deus ela não falha. Aqui Davi está representando o próprio Deus, né? Que Deus, a gente faz coisas que a gente às vezes fala, não vou fazer isso não. Mas o nosso coração pede, a gente faz. E lá na frente a gente vai entender por que foi feito aquilo. E a recompensa de Deus vem, né? Deus ele recompensa, ele não deixa de recompensar os seus filhos e nem todo aquele que faz o teu querer. Então, a vontade de Deus, qual que é? É essa aqui que eu estou fazendo. Falar ao seu coração que ainda existe pessoas diferentes no mundo que vão fazer o bem sem pedir retorno. Mas elas vão ser surpreendidas porque lá na frente Deus vai recompensá-las. Porque Deus ele é justo. Amor e justiça é um dos pilares de Deus, né? Então vamos compreender essa história, que você possa meditar. Leia lá, 2 Samuel, no capítulo 17, 17, 27, e depois no capítulo 19, né? Do 31 em diante também, tá bom? Deus abençoe sua vida, obrigado pela atenção. Vocês possam ficar com essa história e compartilhar com outras pessoas para refletirem no que elas estão fazendo nos dias de hoje, tá bom? Deus abençoe sua vida, abençoe o canal aí, no nome do Senhor Jesus.